Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Impulsionar. O podcast feito para donos de oficinas que quer romper, crescer, aprender sobre gestão, liderança, marketing, vendas e realmente alavancar e romper teu faturamento. E no episódio de hoje nós trouxemos o nosso parceiro, amigo e cliente, Vitor, da Campo Belo Serviços Automotivos. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado, Vitor que obrigado. tá aí na caminhada aí de gestão, né, Vitor? Sim. Seja muito bem-vindo ao nosso Obrigado, podcast. tô me sentindo honrado de estar aqui. Espero que minha história possa ajudar bastante pessoas aí. Vamos começar, Vitor. Bora bater Bora. um papo. E para começar, a gente quer saber como você chegou no universo de oficina, como você chegou nesse mundo aí de gestão de oficinas. Certo, Ari. Bom, minha história com a oficina começou desde pequeno, né? Desde 15 anos de idade, aí eu comecei na oficina, assim como muitos mecânicos, né? Que começam lavando peça, tô fazendo servicinhos rápidos, né? A oficina é familiar, né? A oficina que meu pai que fundou, desde 1996. E desde cedo ele me colocou lá dentro, eu sempre quis trabalhar, sempre quis saber como é que funcionava, né? E a gente foi crescendo, né, ao longo do tempo. E meados aí de 2012, mais ou menos, a gente começou a passar por umas dificuldades, né? A gente teve que fazer um investimento grande, né? Na época, a gente fez um credenciamento com a empresa, com a Porto, né? Nós somos uma franqueada Porto, a Campo Belo, né? E desde então, quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, que foi quando eu comecei de fato a administrar a oficina, né? Eu trabalhei pouco tempo na parte da mecânica mesmo, né? Aprendi a fazer uma troca de pastilha, uma bomba de combustível, um alinhamento, balanceamento. Mas tive que migrar para a parte administrativa logo cedo, porque a gente começou a enfrentar bastantes dificuldades, né? E o meu pai teve que se ausentar para poder suprir essas necessidades dentro de casa, né? A gente fez um investimento grande na oficina, em reformas e tudo, e infelizmente demorou um pouco para poder o retorno vir, né? E nesse meio tempo, a oficina realmente estava praticamente falida, né? Então, eu costumo falar que eu aprendi a empreender de uma forma diferente, né? Eu aprendi a ter empresa falido já, né? Então eu sei muita coisa assim do que não fazer também, né? E aí, conforme foi passando o tempo, né? Eu abri a minha empresa, o meu CNPJ, comecei a construir relacionamento com as pessoas, e investi muito em cursos, em aprendizado, em estratégia, em gestão, em marketing também. E aí consegui dar a volta por cima, né? Durante muito tempo, né? Demorou bastante tempo, na verdade, né? Durante muito tempo eu trabalhei e sem olhar para saúde, só focado ali nos problemas da oficina, que eu sei que a galera que está assistindo aqui sabe quais são os problemas, a gente vai falar bastante disso ainda, Sim. né? Mas durante muito tempo passei assim, só nesse foco e solucionando problemas, até que um dia eu tive um problema de saúde, né? Que foi uma doença no intestino que chama doença de Crohn, que eu fui obrigado a parar por uma semana ali internado no hospital, né? Quanto tempo você estava na oficina quando deu essa questão? Eu já estava 2013, 14, 15, 18, uns 6 anos mais ou menos. Tava 6 anos nessa pegada de trabalhar sem olhar para o relógio, resolvendo problema, sem cuidar da Isso você saúde. estava com o quê? 20... Você começou lá, você estava com 17 Tava com 17, anos. isso. Aí em 2018, né, que foi quando startou tudo, tem até uma tatuagem aqui que representa esse marco aí, que foi uma parada obrigatória, né? Aquela coisa da gente trabalhar e não olhar muito para a saúde, não cuidar da gente, né? Cuidar só achar que é só olhar para o trabalho, né? E aí o meu corpo cobrou, né? E aí, assim, eu costumo falar que hoje eu olho com olhos de gratidão pelo que aconteceu, porque de 2018 para cá foi quando eu comecei a olhar para o meu negócio de uma forma mais estratégica mesmo, né? Quando eu percebi que eu precisava parar para afiar o machado, né? Que a gente fala, né? Porque estava fazendo as mesmas coisas, aquela frase do Einstein, né? De insanidade é você achar que fazendo as mesmas coisas você vai ter resultados diferentes, né? E foi quando eu percebi, eu tive que fazer uma retrospectiva ali da minha vida, da parte de gestão da oficina, para entender que dava para eu conseguir ter uma oficina mecânica e ter uma qualidade de vida,
né? E ter liberdade, né? Lucrando e tendo liberdade. Então isso é possível. Sim, Galera, completamente. isso é possível. Completamente possível e a gente está aqui para conversar bastante sobre isso, né? Eu acho que a minha trajetória dá para passar bastante coisa, que eu já tô aí praticamente uns 14 anos aí já fazendo a parte de gestão de oficina, né? Já passei por muitas fases. E agora eu acho que dá para a minha missão agora também é passar esse conhecimento para ajudar donos de oficina aí que estão passando por fases como as que eu já passei e para transitar aí da melhor forma possível, né? Muito bom, Legal, muito Vitor. bom. A gente já conversou um pouco anteriormente ali, até Sim. no particular e tal. E você comentou, agora você falando sobre essa questão de, 2018 foi realmente um ano de disrupção ali, onde eu entendi que eu precisava olhar mais estrategicamente para minha empresa, que eu precisava olhar, de repente, para o futuro dela, planejar e tudo mais. E que veio muito por conta da questão da doença também. Então, o que você entende que foi ali o marco para você mudar a mentalidade? Tipo, beleza, você teve esse cenário, e aí até, às vezes, quem tá nos assistindo também, às vezes tá até com problema de saúde por conta do trabalho, né? Sim. Pô, às vezes o cara não tira férias, né? A gente sabe, a gente conversa muito com donos de oficina. O cara, há quantos anos, às vezes, não tira férias, Sim. não tira uma folga, sabe? Às vezes trabalha de sábado, às vezes até domingo abre também pra poder resolver alguma coisa ali. Então, o que realmente, pô, você teve esse probleminha de saúde, e aí você falou, cara... o que você foi fazer? Você foi fazer algum curso de autoconhecimento? Como que foi essa etapa? Olha, essa parte da minha vida aí eu tive que começar a olhar para dentro, né? Olhar para dentro de mim, olhar para o Vitor fora a oficina e o Vitor dono de oficina, né? Nessa época eu estava muito no operacional, né? Eu trabalhava ali, eu estava na linha de frente ali de atendimento, de gestão de pátio, de orçamento, de fazer orçamento, compras, tudo, né? E eu percebi que uma das coisas que eu precisei olhar de imediato foi para... Eu era muito centralizador, né? Isso é uma das coisas que acontece muito, né, com as pessoas, de querer pegar tudo para você, né? O primeiro passo, na minha opinião, para você conseguir construir uma gestão de fato é você entender que você não consegue fazer tudo sozinho. Você não é um super-herói. Você não é o super-herói, né? No começo, óbvio, né? Quando a gente não tem muita grana, não tem muita estrutura, né? A gente tem que realmente fazer de tudo um pouco, né? Eu lembro que no começo eu fazia faxina até da oficina. Lembro até que chegava em casa às vezes com um pé preto de produto forte para poder desengraxar a oficina, né? Então, mas aí conforme vai passando o tempo, você vai criando uma estrutura, você precisa começar a aprender a delegar, né? Aprender a delegar e um passo grande assim que eu dei foi olhar para as finanças, né? Que a parte financeira de uma empresa ela é primordial, né? Se a gente não conseguir analisar os números, a gente não consegue tomar decisão, né? Sim. E uma das coisas que me pegava muito no começo era achar que eu não tinha condição de pagar um bom salário para alguém me ajudar. Porque a gente acaba vindo de um mundo onde a gente quer dar conta de tudo, onde a gente não enxerga pessoas que possam fazer as coisas tão bem quanto a gente, muitas vezes, né? Eu tinha um defeito que eu era muito perfeccionista, né? E isso tudo que eu estou dizendo é o quê? Eu olhando para mim, né? Olhando para o Vitor, né? Percebi que o que eu sabia, que me levou, que fez eu chegar até onde eu tinha chegado, não era o que eu também conseguiria usar para poder passar para o próximo nível, né? Então, olhar para as finanças foi fundamental para eu poder perceber que eu conseguiria pagar para alguém. E foi quando eu contratei um gerente, um gestor de pátio, para me ajudar. Então, olhar para as finanças para você conseguir tomar decisões e tomar decisões para conseguir você começar a delegar melhor as coisas, sabe? Então, Perfeito. basicamente, no começo, o que eu fiz bastante foi isso, né? E é um investimento que precisa ser feito ali, né? Você precisa de alguém tomando conta de, sei lá, 50% daquilo que você fazia para você... Aqueles outros 50% você fazer, de fato, com mais estratégia, com mais intencionalidade e ter mais resultados em cima disso. Sim, né? E no começo, eu sempre trabalhei sozinho, né? O meu pai, quando ele precisou sair, ele entrou num trabalho que demandava o tempo dele e ele não conseguiu, né, me dar um suporte para... Treinar, né? Me treinar. Eu trabalhei, na verdade, um mês praticamente com ele só, né?
E como a empresa também estava numa situação muito ruim, então o foco sempre foi dinheiro, né? Pagar os funcionários, conseguir fazer o básico, né? As nossas obrigações como dono, né? Então, por muito tempo, eu trabalhei focado nisso só. E falar de estratégia para mim nessa época, às vezes você que pode estar ouvindo a gente aqui, pode olhar para esses temas e falar, mas eu tô sem dinheiro, eu tô numa situação que não dá para eu pensar nisso, né? Ou em marketing, alguma coisa assim, mas são coisas que a gente sim precisa pensar porque é o que vai mudar o nosso jogo, né? Sim. É o que realmente vai fazer diferença, né, no nosso negócio. Então, eu consegui começar a olhar para esse cenário de uma forma diferente, né? Consegui olhar para dentro, consegui olhar para a oficina, né, num contexto geral. O que estava fazendo uma análise de falhas, né, que a gente fala, que é olhar para tudo que está errado ali, tudo que dá para melhorar e conseguir começar a ajustar processo por processo, né? Então, isso foi uma das coisas que também eu percebi que fez a gente mudar o jogo, né? Contratar pessoas, confiar em pessoas, delegar, cuidar, analisar os números e tomar decisões, né? Aquele PDCA, né? Sim, sim. Aquela matriz PDCA, né? Planejar, executar, Acompanhar, né? checar e agir, né? Então, assim, pra gente sintetizar, para tudo isso acontecer, o primeiro passo foi olhar para você, né? Sem dúvida. Eu acho que aqui a gente está trazendo o Vitor como um dono de uma oficina, né? Sim. Nós também somos empresários, dono de um negócio, com vertentes diferentes. Antes da gente começar o podcast, a gente estava trocando uma ideia muito bacana ali, porque essa é a vida do empresário. Não tem fórmula milagrosa, né? Tem uma jornada a ser trilhada. E eu também acredito muito, Vitor, que a primeira jornada é a individual. Para a gente ter uma empresa, né, bem-sucedida, uma empresa que realmente gera rentabilidade, para buscar esse lucro e liberdade que todo empresário busca. E eu acredito que isso não vai ser nos seus 5 primeiros anos de empresa e talvez nem nos 10 primeiros anos. Essa é a jornada, né? Eu gosto de comparar com o time, eu sempre comparo, olha para minha empresa e comparo com a minha carreira. Quando você vai para uma carreira corporativa, né? Você entra lá como estagiário. De estagiário, você vai para assistente. De assistente, você é assistente júnior, pleno, sênior. Aí você vai para analista. Aí você vai para uma coordenação, para uma supervisão. Aí você vai para uma gerência. E talvez alguns vão para uma diretoria. Quantos anos foi essa jornada? Não foi um ano. Não. Muito pelo contrário. Não. A gente tá falando de 20, 30 anos. Até para quem chega num cargo de diretoria mesmo, é isso, né? E aí, às vezes... E eu tô trazendo isso porque assim foi pra gente também, né? E eu acredito que para muitos... não sei quantos anos você tem sua oficina. Eu não acho que também é só o tempo, né? Eu acredito que são fatores tempo e intensidade. E intencionalidade, né? Eu acredito que esses 3 fatores, eles vão caminhar muito juntos para que a gente consiga realmente ter negócios que sejam prósperos em todos os sentidos. O tempo. Tem coisa que o amadurecimento é o tempo, né? E aí, o cara tá ali 2 anos e já quer estar no patamar de quem tá há 15 anos. E às vezes olhar pro lado pode ser um tiro no pé. E eu acho que aqui é um cuidado, né? Quando a gente olha, a gente tem que olhar admirando e entendendo que há um tempo para todas as coisas. Sim, sem dúvida. E aí eu comparo assim, ó, o que faz uma criança com 2 anos? O que faz um adolescente com 15 anos? Então, a gente tem que entender essa diferença. Porém, ao mesmo tempo, a gente não pode pôr só a muletinha de que o tempo... então eu vou esperar o tempo passar, que aí quando eu tiver com 15 anos de empresa, eu vou ter resultado, né? Como você está trazendo aqui. Pô, são quase já mais 15 anos. Você tá com quantos anos agora, Vitor? 30? Eu tô com 30. 30. Né? Então, são 13 anos, quase 15 anos. Né? Exatamente. 13 anos já na oficina, 13 anos na gestão. Exatamente. Só que não só é o tempo. Aí entra o segundo fator, a intencionalidade. Sem dúvida. Você rodou na intensidade máxima. Em alguns momentos, eu falo assim, ó, que não é só acelerar. Mas isso acontece, é normal no começo do negócio, Sem né? dúvida. A gente entra na estrada e vou acelerar, principalmente sendo jovem, porque a gente tem fôlego de vida, tem né? energia, a gente tem energia. E aí você acelera, Só que às vezes tem que saber que existe um momento que você vai ter que desacelerar, ajustar a rota. Então
vejo que é tempo, intencionalidade, intensidade com intencionalidade. Perfeito. Que aí a gente consegue, né? Então, eu vejo que tudo isso que você está trazendo engloba muito realmente como conseguir passar pelos desafios, né? Sim. Então, para conseguir fazer isso, para a gente sintetizar esse bloco, é preciso de autoconhecimento, Sim. né? Visão estratégica de liderança e entender que existe fases do jogo, né? Existe a fase que você não vai conseguir pagar as pessoas, então você vai ter que estudar e fazer, Isso. só que já galgando. E aí muda o jogo. Eu sempre também pensei dessa forma. Hoje eu tô fazendo, mas como eu faço de uma forma que eu consigo delegar para alguém? Isso, perfeito. Porque aí você alcança esse nível mais rápido e quando alcançar esse nível, delegue, não retenha, certo? Certinho. Show de bola. Bom, Vitor, e dito tudo isso, cara, quais foram as principais práticas que você implementou na sua oficina para ela mudar de nível? Olha, Mal, acho que se for sintetizar aqui tudo que eu fiz, dá para colocar aí mais ou menos uns 5 passos, né? O primeiro foi a mentalidade, né? O primeiro foi entender que o CNPJ ele é uma extensão do nosso CPF, né? E que para construir uma oficina de sucesso, uma oficina que performa, né? Eu precisei olhar para mim, como eu tinha conversado já, falado com vocês, e precisei investir em mim, né? Então, investi na minha mentalidade. Então, participei de muitos treinamentos de inteligência emocional, treinamentos de gestão, de administração. Hoje em dia, tem muita coisa, muita informação na internet também. Eu paguei, já investi muito já em cursos, mas às vezes você que está começando não está num momento, às vezes, de poder investir muito em curso, mas, cara, tem muito conteúdo, né, na internet, aí gratuito, no YouTube, muitos cursos gratuitos do Sebrae também. Tem muita informação, né? Então, acho que o primeiro passo foi entender que eu precisava assumir as rédeas da minha oficina, né? E para assumir as rédeas da minha oficina, eu precisava assumir as rédeas da minha vida, né? Num contexto geral, né? Inclusive, alinhar as expectativas também com a família, né? Porque quando a gente entra num processo de crescimento, isso demanda mais da gente, né? Demanda mais energia. Né? E a gente precisa alinhar isso com a nossa família, né? No caso, eu alinhei com a minha esposa também, né? Alinhar para poder ter um background ali, né? Ter uma pessoa ali que está entendendo que você está nessa fase, né? Que você vai começar coisas novas, né? Porque é muito comum a gente mudar a nossa mentalidade e criar cenários diferentes da nossa vida, né? E que demandam muito da nossa energia. E não compartilhar isso com quem a gente convive, né? Comunicação é tudo, né? Comunicação é tudo, né? Então, se comunique, né? Peça ajuda também, né? Muitos donos de oficina aí, que são próprios técnicos mesmo, né? Muitas vezes acabam não tendo tanto tempo, às vezes, para investir em conhecimento de gestão e tudo. E eu vejo muita gente aí dando certo, pedindo ajuda para a esposa mesmo, né? A esposa ali estudando, participando junto e com certeza isso também foi essencial, né? Então, o primeiro passo, na minha opinião, foi a mentalidade, né? E até que você estava comentando sobre conteúdos, né, gratuitos, por exemplo. Aqui é um formato, Exatamente. É um podcast, onde se você está aqui intencionalmente, anota, sabe? Tem esse direcionamento, a intencionalidade. Já assisti podcast que mudou a minha chave para um fator determinante dentro da minha empresa, dentro do meu posicionamento, dentro da minha vida, né? Sem dúvida. Então, realmente, sem essa mentalidade de a gente precisa aprender para praticar, para evoluir, não tem como, né, Vitor? A gente fica limitado ali e eu acho que, beleza, você fez isso naquele momento e hoje em dia já tá ok? Não, trabalhar a nossa mentalidade, investir na gente é uma coisa eterna, né? A gente está sempre constante, porque nós sempre vamos mudar as fases da nossa vida, né? Então, aquilo que eu estava falando, né? O Vitor de 2013 não é o mesmo Vitor de hoje, né? Então, hoje eu preciso aprender coisas novas, né? Hoje eu preciso aprender, tanto que eu estou estudando bastante hoje sobre cultura organizacional, né? Então, investir na gente é um investimento constante, né? Não pode parar, né? E aí, a segunda parte, né, disso, começando a perceber que eu precisava investir em mim, eu percebi que numa visão mais estratégica, né, a gente precisa conseguir ter informação, né, para poder gerir, né? Aquela famosa história, né? Se você está num avião e o piloto do avião está servindo o cafezinho,
quem que está pilotando, né? Exatamente. Então, eu olhei para isso e percebi que eu precisava de um sistema, né? Para poder, um sistema de gestão, um sistema que me ajudasse a conseguir analisar os dados da oficina, né? Analisar dado de venda, de financeiro, de produtividade, de tudo, que inclusive também, isso para mim, gente, foi fundamental, tá? Às vezes, na oficina, a gente pega orçamento, às vezes, que algum cliente traz de alguma outra oficina, ou um último serviço que a pessoa fez, e eu fico impressionado ainda que hoje mesmo com tanto acesso à informação, muita gente ainda usa papel e caneta, né, para poder administrar, né? E a gente precisa entender que a oficina é uma empresa, né? A gente começa às vezes pequeno e faz de tudo um pouco, mas precisa ter essa visão de que lá é uma empresa, uma organização, e que precisa ter os processos, e que o sistema ele serve para isso, para você mensurar, né? Você não consegue melhorar nada se você não conseguir mensurar. Se você não souber onde você está agora, você não tem como saber para onde você está indo, para onde você vai, né? O que não é medido não é melhorado, né? Exatamente, o que não é medido não é melhorado. Então, o segundo passo foi isso, investir num sistema, né? E hoje também a gente tem várias opções aí no mercado, né? Cada um olha, tem versões que você consegue fazer teste gratuito. Então, porque o próprio sistema, ele te ajuda a guiar. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas eu vou... para onde que eu preciso olhar, né? Que informação que eu preciso ter? Nos próprios sistemas, eles já têm emissão de relatórios. Então, ele facilita já o que você tem que lançar no sistema, o relatório que você vai emitir, e você vai ter o trabalho ali de alimentar, né? O sistema, né? Não adianta também ter sistemas e não alimentar, né? Você vai exigir um trabalho a mais, mas é aquele trabalho inteligente, né? Às vezes a gente fica um pouco... não quer, né? Às vezes, mudanças, né? A gente entende que, mas eu já estou enrolado pra caramba na oficina, com tanta coisa e tal, vou perder tempo de ficar no computador, no sistema. Aí é onde entra uma pessoa para te ajudar, né? Uma contratação que às vezes você fala, eu vou diminuir talvez o gasto com isso, e investir numa pessoa, num auxiliar administrativo ali, só para poder ajudar a atender o cliente, atender, lançar as coisas no sistema, fazer as ordens de serviço, né? Até porque o sistema, ele também gera valor, né, para o cliente, né? Verdade. Qualquer um, se você for em algum lugar e alguém te dá um papel escrito à mão, passa uma certa mensagem de um pouco mais amador. Falta de profissionalismo, né? Então, o sistema, você acaba até levando mais... aumentando a percepção de valor do seu cliente, né? Ô, Victor, e você falou sobre um ponto aí da questão de você ter uma pessoa, de repente, contratar um estagiário, um auxiliar administrativo para te ajudar nesse preenchimento, até porque você, como dono de oficina, você é muito caro para fazer isso. Exatamente. Também, né? É isso que o dono de oficina precisa entender. Existem funções que não cabem, às vezes, no nível que você está, não cabe mais a você fazer. Exato. Você precisa delegar isso. Sim. E aí, facilmente, um estagiário, uma pessoa nova que está afim de trabalhar, está afim de fazer acontecer, você vai ensinar ali, fazer um processo totalmente operacional, e aí você vai delegar e deixar essa pessoa fazendo isso, enquanto isso vai te liberando tempo para você olhar mais estrategicamente para o pátio, analisar o sistema, fazer o que tem que ser feito. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, olhando para esse cenário, né, com o sistema em mãos, com essa análise de dados... Aí foi possível eu organizar o meu financeiro, que seria o terceiro passo aí, né? Organizar o financeiro através do sistema, através das informações, foi colocar todos os meus custos, todas as despesas fixas, variáveis, quanto que a oficina estava faturando, quantos carros a gente estava atendendo por mês, quais eram os carros que a gente mais atendia no mês, quais eram os serviços que a gente mais vendia no mês. E aí, através disso, eu consegui ter uma visão clara de qual que era o estado real da oficina. Porque uma coisa que engana muito, gente, oficina cheia não significa bolso cheio. Muitas vezes, oficina cheia significa bolso vazio. Muito trabalho. Exatamente. E pouco dinheiro, né? E como que você consegue saber disso? Porque antes de ter esses sistemas e antes de olhar para tudo isso, a gente cria uma ilusão, né? A gente está lá no pátio, está no operacional. O mecânico em si, se você hoje é o dono de oficina e você também está lá com a mão na massa ainda, é muito fácil você ser enganado pelo dia a dia. Porque você está ali num carro, mexendo no carro,
e você passou o dia inteiro naquele carro mexendo, desmontou coisa pra caramba, montou coisa pra caramba, mas no final, qual foi o lucro que você teve nesse carro? É isso que você precisa ver. Quanto tempo você gastou e quanto você investiu e quanto que sobrou. Porque se você não souber isso, você vai ficar naquela roda de hamster, né? Sim. Que a gente fala, que você vai rodar e não sai do lugar. E é o que acontece com muita oficina hoje. Eu faço parte de grupos aí, de oficinas e tal, e a gente vê muita gente falando isso, que trabalha e não vê a cor do dinheiro. E isso é frustrante, gente, porque a gente, não, sem demagogia, mas a gente tem um negócio que é para lucrar, né? Com certeza. Hoje, eu estou numa situação na oficina que não é o lucro só que importa, né? O lucro, ele é um meio, né? O fim é o propósito de arrumar, consertar carros e proteger vidas, né? Mas na fase que a gente está construindo, que a gente tem que olhar para o dinheiro, é fundamental você ter acesso a essas informações. E você só vai ter isso como? Alimentando o sistema, saindo do operacional. Não precisa sair 100%, tá? Porque eu sei que é complicado. Até hoje eu também estou na ativa, no operacional. Eu acho que muita gente fala, né, que tem que sair completamente do operacional. Eu não concordo. Eu acho que a gente tem que estar no operacional também, mas você não pode ser dominado pelo operacional. Você tem que estar lá com uma visão estratégica, né? Então, depois que eu implementei o sistema, tive análise de dados, comecei a ver o meu financeiro, aí é onde eu percebi os gargalos da empresa. Percebi aonde o dinheiro... eu percebi que eu estava deixando dinheiro na mesa, né? É aquele caso, né? De você, às vezes, achar que você precisa atender muitos carros e você não se importar com o ticket médio, por exemplo, né? Então, hoje, a gente lá na oficina, a gente preza muito mais por trabalhar mais em um carro do que em vários carros, né? E, claro, gente, de forma completamente honesta, né? Um dos valores da nossa empresa, da Campo Belo, é honestidade e transparência, né? Então, não tem essa de empurrar coisas, né? Mas quando você trabalha numa correria muito grande, com muitos carros, e você não tem, às vezes, uma condição de conseguir trabalhar com foco 100% naquele carro, você deixa dinheiro na mesa e muitas vezes você deixa o seu cliente na mão, né? Porque às vezes o cliente vai para a oficina, né, de uma forma mais prática, né, para fazer um balanceamento, e se você está numa correria muito grande, com muito carro para atender, e você não olha para isso, você tira a roda e a pastilha de freio do carro às vezes está no final e você não vê. E você não passa para o cliente. Tá na correria ali, porque você está na correria. E aí não cumpre o propósito que é. E aí não cumpre o propósito que é proteger as vidas, né? E assim, Perfeito. muito mecânico também acha que passar coisas além do que o cliente pediu é empurrar, mas não, gente. Eu costumo falar lá para o pessoal que sim, existe, infelizmente, um preconceito aí, né? Por conta de várias oficinas no passado, né? Que hoje eu acho difícil, não tem mais tanto, né? Graças a Deus a gente está mudando isso daí no segmento, né? Mas existe sim uma certa desconfiança, às vezes, dos clientes, mas o segredo é a comunicação, né? O segredo é a comunicação. Tudo é o jeito que você comunica, né? Você não vai passar para um cliente aterrorizando o cliente, né? Você tem que falar a verdade, né? Você tem que mostrar. E hoje em dia tem uma ferramenta que a gente está usando, a gente usa todos os dias e acaba não encarando como uma ferramenta, que é o WhatsApp, né? O WhatsApp é uma baita ferramenta para a oficina e mudou muito, isso ajudou muito a gente, sabe, na oficina, né? É você passar para o cliente ali, dia a dia, como é que está o carro dele, tirar foto. Porque uma coisa que eu aprendi também é que a gente sabe a qualidade do nosso serviço e o que a gente está fazendo no carro. A gente passa o dia inteiro, às vezes, no carro, trabalhando duro, e a gente sabe tudo aquilo que a gente fez no carro. Mas o cliente não, porque ele não está lá com a gente. Sim. Ele não está acompanhando, né? Então, é fundamental também usar essas ferramentas de gestão, WhatsApp, tudo, para você conseguir ir alavancando a sua oficina. Então, o terceiro passo foi o financeiro, né? Para a gente voltar aqui. Eu só queria concluir uma coisa, né? Que nessa parte do financeiro. Até esses 3 pontos que você trouxe aí, a parte da mentalidade, né? E da mentalidade a gente foi para sistema e gestão, né? E financeiro. Tudo isso o Vitor falou. Uma empresa, ela tem que ter um propósito, mas ela tem que ter lucro. Porque não é uma ONG, né? Sua oficina, ela tem que dar lucro para você. E para isso, precisa de estratégia. Não é mais hoje só sair, abre a porta da oficina e deixa ver se vem carro. Não é. E vamos fazer como dá, do jeito que dá. Nossa,
trabalho é bom, a gente se garante assim. Não é mais suficiente, né, Vitor? Não é. Inclusive, isso daí entra muito na parte de gestão de pátio, né? Que o sistema, ele acaba também ajudando nisso, né? Você começa a analisar os números, ver o ticket médio, e para você que está assistindo a gente, às vezes não sabe o que significa isso, né? Mas o ticket médio é você pegar a quantidade de carros que você atendeu, dividir pelo valor que você faturou, e você vai saber quanto que você gastou, quanto que você faturou em cada carro, né? Uhum. E o nosso ticket médio era muito baixo, né? Nessa época, né? Justamente por conta disso. Uhum. E tem que olhar para isso, gente. Tem que olhar para isso, porque o cliente, hoje em dia, qual que é a moeda que tem mais valor? É o tempo, né? Na minha opinião, exatamente. é o tempo. Né? A pessoa deixou o carro na oficina, por mais que ela deixou o carro e pediu para você resolver o freio, se você está com o carro no elevador e você identificou um outro problema, você não precisa pensar que você está empurrando coisa. Você está ajudando o cliente, você está ajudando ele a resolver um outro problema. Óbvio, se ele não estiver em condições financeiras de resolver aquele problema naquele momento, não tem problema. Ele vai falar, olha, não dá para eu fazer isso agora. Mas ele já sabe o que tem que fazer no carro e você fez o seu papel, né? Que é de avisar ele, né? Então, a gente tem que avisar tudo, sabe? E falando sobre gestão de pátio, né? Uma das coisas que a gente implementou muito lá foi o checklist, né? Uma coisa básica, mas que tem que ter na oficina, tá, gente? Muita oficina não faz, né, Vitor? Seria esse o quarto ponto, no caso, gestão de pátio, né? Não, na verdade, eu acho que, como a gente está falando aqui na parte de sistemas também, né? Mas sim, parte de gestão de pátio é como se fosse um outro tema, mas é um tema muito importante, só que isso, eu acho que, olhando para um panorama, né, de fases da oficina, né, tem que entender qual que é a sua fase hoje, né? Quantos colaboradores você tem, quantos elevadores você tem no pátio, né? Conforme você vai crescendo, é necessário você investir mais em gestão, em processos, né? Então, isso é fundamental, né? Então, isso também, sem dúvida nenhuma, foi o que fez a nossa oficina atender, às vezes, a mesma quantidade de carros, mas lucrar mais. E a gente tem que entender que lucro é liberdade, né? É liberdade de comprar um equipamento novo para investir na oficina, é liberdade de investir em treinamento, é liberdade para você investir na oficina, no visual da oficina, né? Então, você precisa lucrar para você conseguir também gerar mais bênçãos na vida de todo mundo, tanto dos seus colaboradores quanto dos seus clientes, né? Então, a gente precisa desmistificar essa questão de dinheiro, porque muito mecânico, infelizmente, ainda olha para isso de uma forma como se estivesse enganando ou como se estivesse empurrando coisa. Que não é legítimo ganhar dinheiro, né? Existe esse tabu, né? Sobre dinheiro, sabe? Essa crença que a gente tem, às vezes, de que quem tem muito dinheiro enganou alguém para poder chegar onde está. Não é isso. Dá para ter uma oficina que lucra, dá para ter liberdade, dá para viajar. Não acreditem nisso de que oficina é só problema. Oficina não é só problema. Na verdade, a vida do empresário é resolver problemas. Exatamente. A forma, o que difere é como a gente encara os problemas. Sim. Né? Encarar o problema pensando mais na solução é a melhor forma possível. Faz uma análise, veja quais são os problemas que você está passando na oficina hoje, olha para eles com viés de solução, peça ajuda, e eu tenho certeza que vai conseguir resolver muita coisa lá, né? Show. Aí falamos sobre financeiro, sobre sistema de gestão, falamos sobre pátio, e aí eu consegui, através dessas informações todas, né, olhar para a minha equipe, né? O que acontece muito hoje, quando você começa a crescer um pouco, você percebe um dos maiores problemas, né, que tem hoje no nosso ramo aqui é a falta de mão de obra, né? Infelizmente, é um ramo que está um pouco em falta, mão de obra, né? E a gente percebe isso no dia a dia, falando com donos de oficina aí, né? E por isso que é muito comum você ver donos de oficina, que são reféns dos seus colaboradores, né? Tenho certeza que você aí que tem uma oficina que já tem mais de 2, 3 funcionários aí, você já deve ter passado por uma situação de engolir sapo ou aceitar comportamentos dos seus colaboradores que você não gostaria por ter falta de mão de obra, né? E aí eu te falo, se você tiver um sistema de gestão, se tiver mentalidade, tiver um sistema de gestão,
souber quais são os seus custos, você consegue investir em profissionais bons, você consegue treinar profissionais dentro da sua empresa e você consegue resolver isso. Com certeza. Esse é o quarto ponto, né? Sabendo disso tudo, você vai para o quinto ponto, que é investimento em marketing. E é onde a gente está aqui hoje com vocês, impulsionando oficinas aí nessa parceria de sucesso, né? Sabendo de tudo isso, gente, aí você consegue começar a olhar para o marketing com outro cenário, né? Muita gente acha que marketing é só divulgação, né? Acha que é só publicidade, né? Mas é diferente, né? O marketing, eu posso falar um pouquinho porque eu sou formado em marketing também, né? O marketing tá atrás de tudo o que acontece, todo produto que você vê, todo serviço, existe uma estratégia para poder chegar até você. Isso eu acho que é fundamental, né? Uma das coisas que eu gostaria de ter podido fazer no começo era já começar investindo bastante no marketing, né? Mas na época eu não tinha muita condição financeira, eu estava focado muito só no dinheiro, em pagar contas. E é isso que a gente está falando aqui, são fases, né? Mas você percebe que tem coisas que a gente tem que encarar que não é despesa, é investimento, né? E marketing, para mim, é completamente um investimento que tem um retorno absurdo, né? Uma oficina hoje que não investe em marketing, na minha opinião, ela está fadada ao fracasso, né? Porque não existe mais isso, né? Antigamente a gente falava muito sobre boca a boca, né? De fato, existe isso ainda, tanto que a gente é uma oficina que tem 29 anos, vai fazer 29 anos agora em junho, né? E a gente atende desde clientes assim, familiares, assim, que era o avô, o pai, o filho, sabe? A geração, né? Então, existe boca a boca, sim, existe, sem dúvida nenhuma. Mas o boca a boca tem um limite, né? E o marketing, ele serve justamente para aumentar o seu alcance, né? Então, o marketing foi o quinto ponto aí, né? Crucial também para a gente conseguir até mesmo resolver esse problema, né? Essa questão de falta de profissionais. Porque através do marketing... Que é a dor universal do dono de oficina, né? Dor a mão universal, de obra. mão de obra. Você sempre... a gente costuma falar, né, que na minha oficina a gente tem estoque, né? De peças, de produtos, né? Para que serve o estoque? Para aumentar a produtividade, né? Para serviços, aqueles commodities, né, que a gente fala, que são serviços rápidos, a gente ter os produtos ali prontos para poder aumentar a produtividade. E eu ouvi uma vez um cara que eu gosto muito, que é o Scopino, falando sobre a gente se preocupar com o estoque de mão de obra também. Não só estoque de produto, né? E o que seria estoque de mão de obra? É você sempre ter uma pessoa a mais. É você tentar trabalhar com uma equipe um pouco mais folgada. Às vezes a gente acha que a falta do dinheiro, né, faz a gente não ter como contratar mais pessoas, mas você precisa olhar sempre de uma forma estratégica. E é por isso a importância de você ter lá o seu fluxo de caixa, o seu sisteminha para você olhar os dados. E aí você olhando isso, você consegue saber, eu posso contratar um auxiliar de mecânico. Porque numa ausência de um mecânico, esse auxiliar vai suprir, né? Então, só que isso a gente acha que é muito difícil, mas através do marketing a gente consegue, né? Porque através de anúncios na internet hoje, que não vai dar para mostrar aqui na câmera, mas eu tenho um grupo aqui, né? Com a minha colaboradora lá do RH, e ela que recebe esses leads, né? Que são as pessoas que olharam o anúncio da vaga. Sim. E elas clicaram, né? E diariamente eu tenho currículo chegando na oficina, né? Diariamente, através do trabalho de vocês, muito bem feito. Top. E mais uma coisa que eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer, porque legal, né? Eu acho que aqui eu vou trazer um pouquinho até na sua fala anterior, que a indicação boca a boca sempre vai funcionar, só que você deixa muito a sua oficina na mão dos outros. Sim, você não tem um canal de previsibilidade, né? E um negócio que cresce, ele tem que ter alavanca comercial. Sim. Uma oficina, ela precisa ter alavanca comercial. Sim. E o marketing hoje em dia, que nem você falou, né? Hoje, quem não tá no marketing, ele tá, principalmente no marketing digital, que é uma alavanca muito rápida de alcance, de assertividade,
tá afadada aí realmente, gente, a quebrar. Essa é a verdade. Sim. Porque a tua concorrência vai estar no marketing. E se você não tiver, você vai deixar o teu cliente na cara do gol para ele, quando ele busca ali. Então, esse é um primeiro ponto. Incentivar sim a indicação. E como você gera indicação? Fazendo um trabalho muito bem feito, né? Porém, também mantendo um relacionamento com esse cliente. Através de um pós-venda, através de um posicionamento digital. E aí, sobre essa questão de contratação, né? Então, o Vitor, ele usa junto com a gente uma estratégia dentro do tráfego pago para tracionar novos colaboradores. Ele roda uma campanha constantemente, mesmo sem ele estar precisando, para ter um banco de currículos. Olha só. Só que se ele tivesse uma oficina com posicionamento digital meia boca, você acha que os caras iam querer trabalhar na Campo Belo? Exatamente. Realmente os bons, né? Exato. Sim. Os bons. E eu posso até falar um gancho sobre isso. O Vitor falou sobre boca a boca, sobre geração em geração. E nós estamos hoje a gente até falou isso no outro podcast, numa revolução do digital, né? Sim. E hoje, a geração, principalmente de hoje, ela tá frequentemente olhando o Instagram, olhando o Google, enfim, tudo isso. Então, assim, passa, assim, de geração em geração, mas o consumidor de hoje, o cara que tem, sei lá, seus 30 anos, 25 anos, até um pouquinho mais velho, 35, 40, ele tá no digital, ele tá acompanhando e ele vai olhar antes de escolher qual oficina que ele vai levar o carro, ele vai olhar esse posicionamento digital com toda certeza. E o que eu ia comentar, por exemplo, cara, o Vitor deu uma aula com esses 5 passos, né, de ações práticas que você implementou para virar o jogo. O Vitor pegou uma oficina quebrada ali, vamos dizer assim, né? Ele começou o jogo dele com 17 anos, com uma oficina quebrada e tinha que fazer dar certo. Saiu fazendo, foi um fazedor primeiramente, chegou no ápice ali onde a situação foi insustentável, né? Infelizmente teve uma pausa por motivo de saúde. Não esperem isso acontecer, né? A gente tá aqui exatamente para isso. O Pode Impulsionar é um movimento de conscientização para que os donos das oficinas possam aprender com quem tá no campo, né? Então, ele precisou passar por isso e aí depois disso a chave dele virou que, opa, não é assim. E não é assim que eu vou cumprir o propósito da minha oficina. Porque uma oficina, ela não tá ali só para pagar conta, né? E não é só para tua família sobreviver. E para a família dos seus colaboradores sobreviverem. Porque você tá pagando o mínimo, você tá fazendo o mínimo. E aí quando a gente fala sobre marketing digital, o que eu gosto sempre de trazer, o jogo hoje, aí beleza, o Vitor implementou mentalidade, financeiro, gestão, sistema, né? Equipe boa. Só que se ele não tiver cliente, cara, o negócio parou. Exatamente. E aí a gente fez o podcast com o Marcelo, né? Que é a edição anterior. E a gente falou, o que vem primeiro? Financeiro, vendas ou marketing? Sim, na minha opinião, é vendas, né? Só que para você vender, precisa fazer o marketing. Precisa fazer o marketing. E aí, que nem o Vitor comentou, em alguns momentos, talvez você não tinha o recurso e também não tinha consciência que eu podia olhar. Porque hoje, o marketing digital, ele é uma ferramenta acessível, Vitor. Ele é acessível. Ele é acessível. Você não... Né, dependendo do patamar de faturamento, a gente gosta de falar abertamente. Pô, eu faturo menos que 70 mil reais. Não é a hora ainda de você ter uma equipe constante com você ali. Porque você não vai conseguir pagar essa equipe mensalmente. Só que você consegue ter outros recursos, uma consultoria de marketing, um curso de marketing digital para oficinas, para você conseguir chegar nesses 70 mil, né? E aí, depois disso, você ter uma equipe. Então, o primeiro nível é consciência. Cara, você quer atingir bons clientes? Porque aí você estava falando sobre analisar o teu ticket médio, né? Eu fui analisar meu ticket médio, eu entendi que não adiantava eu atender por atender, eu tinha que atender bem, eu apliquei um checklist, só que existe uma estratégia para você trazer esses melhores clientes. Perfeito. E é aí que o marketing entra, né? Não é para trazer qualquer tipo de cliente. Exato. É para trazer o cliente certo, 100% das vezes? Não. Ontem à noite, eu terminei uma reunião 9 da noite, comecei às 7, finalizei às 9, eu e o Wesley lá, com o dono de oficina, ele falou, cara, mas você tá entendendo a minha dor? Que eu preciso, eu tenho cliente, graças a Deus, ele falou assim, graças a Deus eu tenho cliente, só que eu preciso de clientes melhores. Eu falei, cara, sua dor é a dor de 98% dos donos das oficinas, que graças a Deus até tem cliente, né? Mas são clientes ali que não estão dispostos a realmente pagar o valor da tua oficina, só que por quê? Porque a tua oficina não comunica isso, né? Posicionamento, né? Posicionamento. O que a gente comunica, a gente atrai. Né? E se eu não estou comunicando da forma certa para conectar com o público certo,
isso, seja um cliente, seja um colaborador, é muito fácil ficar falando ali, porque aí a gente entra no tópico 1 que você falou sobre mentalidade, Sim. né? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Exato. E aí o dono da oficina, ele senta lá, né, a cadeirinha, nos mil problemas e, nossa, eu não tenho colaborador bom, eu não tenho cliente bom, eu não tenho lucro. Nossa, é a vida. Acorda! Acorda, gente. A mudança do nosso negócio, né? E eu falo quando eu falo nosso negócio, porque qualquer empresário, óbvio que a gente tá falando com dono de oficina, mas ela tá em a gente olhar pra gente mesmo e falar, cara, eu sou o capitão aqui. Assumir as Se eu rédeas, não né? mudar o jogo, ninguém vai mudar por mim. O marketing hoje em dia, ele é uma ferramenta muito acessível, né? Antigamente você só tinha panfleto, rádio. Com o digital, a gente consegue trazer uma disponibilidade. Obviamente, o dono de oficina que ele tá faturando ali abaixo de 70 mil reais, ele não vai conseguir pagar uma boa assessoria de marketing mensal. Porém, ele consegue ter acessos muito bons, uma consultoria, um curso com assertividade, com excelência, para ele conseguir ter resultado e chegar lá. Sim. Porque o marketing de oficina, ele é diferenciado. Ele exige que a gente tenha ali realmente uma vertente específica, tanto para tracionar clientes quanto para tracionar a equipe. Então, a gente precisa realmente trazer essa comunicação, né? E aí, Vitor, conta um pouquinho pra gente. Você já era uma pessoa que tinha, um dono de oficina que já tinha um olhar pro marketing, né? Você Sim. já fazia algumas coisas. E agora a gente tá caminhando junto. E como tem sido Sim. essa experiência aí pra você? Olha, eu tô gostando muito, tô muito animado. O trabalho tá tendo um resultado muito bom. Né? Eu já tinha um pouquinho desse conhecimento de marketing, mas não tinha muito tempo para aplicar, né? Então, a gente sabe aí a vida de dono de oficina como que é, muitas vezes apagando incêndio, mas com estratégia você vai melhorando isso. Mas, sem dúvida que, na minha opinião, é aquela coisa que quando a gente começa a fazer, a gente fala, putz, por que eu demorei tanto tempo, sabe? Sim. Então, eu tô gostando muito, tendo bastante resultado já lá na oficina. Em relação à contratação, né? Em relação a clientes, né? A gente está conseguindo bastante clientes particulares agora lá também. E o mais legal é que aquilo que você falou, né? A gente está conseguindo o cliente que a gente quer, né? O cliente que Ótimo. valoriza nosso serviço, valoriza a nossa marca, valoriza o nosso posicionamento, né? E isso, sem dúvida, é fundamental, né? Porque não basta você anunciar, mas sem estratégia, né? Sim. Então, é que nem a gente conversou no começo, né? Porque a gente lá na oficina, nós somos líderes, né? E a gente tem todos os setores da empresa, a parte comercial, a parte operacional, a parte financeira, a parte de pessoas, né? E o marketing é um outro setor, né? Mas nada melhor do que um especialista trabalhando nisso, né? Não você, dono da oficina, querer aprender sobre tudo. É interessante, é muito legal. Eu acho que todo mundo tem que saber um pouco de tudo, assim, né? Principalmente do marketing também. Mas, sem dúvida nenhuma, estar na mão de vocês eu confio de olhos fechados. Eu sou grato pela ajuda de vocês. Sou grato por estar aqui hoje também. Legal. Isso tem gerado bastante resultados, tanto financeiros quanto operacionais, né? Show de bola, que bom, muito, muito bom ouvir isso. Eu lembro da reunião, né? Eu e o Vitor, a gente fez a reunião comercial ali, foi muito legal. Quando a gente conversou, eu falei, poxa, Vitor, você tem uma mentalidade diferente, né? E isso vai ajudar muito na construção do que a gente tem feito. Hoje, dando um panorama, o que a gente executa dentro da estratégia da Campo Belo, né? Toda o 360 do digital, do que se tange a Google, né? Sim. Então, quem busca ali pelos serviços que a Campo Belo oferece dentro do raio de quilometragem que ela atua, ela vai aparecer no topo do Google, com um bom posicionamento, com site estruturado. A gente atua no posicionamento digital, então fazendo ali a rede social. O Vitor agora tá até virando artista, né? Agora eu tô dando as caras aqui, né? Tá famoso, tá fazendo as gravações lá, né? Verdade, com o time da verdade. produtora. E isso, gente, é muito importante para a autoridade da marca, né? Para que a oficina não seja vista só como mais uma oficina, mas sim como a oficina com os diferenciais. Então, a gente trabalha toda a estrutura da comunicação, do cronograma do que vai ser postado, do como vai ser postado e o tráfego pago dentro também ali do Meta Ads, né? Tanto para tracionar
clientes como também equipe. Sim. E esse trabalho ajuda hoje. O Vitor, ele já tinha essa visão, né, da importância, ele até fazia, só que era mais uma coisa que ele tinha que fazer e a gente entrou como um braço, uma equipe dele mesmo de marketing para desenhar a estratégia, validar, acompanhar junto com ele e aí ele poder liberar ainda mais tempo para ele, para o negócio dele, né, otimizando o seu tempo e o teu dinheiro, para que a gente possa fazer ainda mais e construir aí. Então, a gente está na trajetória, né, da nossa parceria, a gente tem grandes passos para conquistar. Sim, sem dúvida. E eu até quero aproveitar, antes da gente caminhar, para divulgar para a galera um evento que vai rolar aí, né? Sim. A Liga das Oficinas. Liga das Oficinas. A primeira edição que vai rolar lá na Campo Belo. Então, o nosso movimento, qual é a missão? É gerar consciência para os donos de oficinas, né? Como a gente faz isso? Transbordando o que a gente sabe, o que a gente já viveu. Ninguém aqui acha sabe nada. Tudo, não, né? E ninguém acha nada. Todo mundo já viveu aquilo, né? Exatamente. Então, a gente tem toda a equipe que vai para a Liga das Oficinas tem lastro no que vive. Sim. E como não tem como você ser bom em tudo, né? A gente decidiu trazer especialistas em cada visão. Então, o Vitor abriu lá a sede da Campo Belo para a gente fazer a edição, né? A primeira edição. Então, a gente vai receber vocês, donos de oficina, lá na Campo Belo. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer a estrutura do Vitor. Uma oficina... Eu chama assim, um conceito mesmo de oficina para vocês conhecerem. A gente vai fazer o evento dentro da oficina, onde vão rolar diversos panoramas. Então, o Vitor vai trazer aprofundamento de tudo que ele vive da realidade do dia a dia sobre gestão. Nós vamos falar sobre marketing para oficinas mesmo de forma profunda e específica. O Danilo vai falar sobre área comercial. As irmãs do financeiro falando sobre financeiro para oficinas. O Vinícius da Rota das Oficinas falando sobre pós-vendas e o Marcelo falando sobre sistema. Então, vai ser um sábado, no sábado, dia 5 de julho. Isso. A gente vai entrar ali das 9 até mais ou menos às 18, um momento de network, integração, conhecimento, porque afinal, o primeiro tópico que o Vitor falou que ele precisou mudar foi... Mentalidade, exatamente. E só muda a mentalidade com conhecimento, né, gente? Exatamente. E mudando o ambiente, né? Você precisa vibrar na mesma frequência de pessoas que já estão ou querem estar no lugar onde você deseja também, né? E... Olha, eu gostaria muito de, na época que eu comecei, ter esses tipos de evento, ter esse acesso a conteúdo como esse aqui, porque muitas vezes a gente passa muito tempo tentando resolver problemas que outras pessoas poderiam ter nos ajudado, né? Às vezes a gente não consegue sozinho resolver as coisas, né? E esse tipo de acesso aqui a conteúdo, gente, é fundamental, né? Isso aqui hoje em dia a gente precisa valorizar. Como a gente tem muito acesso a muita informação hoje em dia, a informação também está sendo pouco valorizada, né? Verdade. E você, dono de oficina que está escutando a gente aqui, está vendo esse podcast, valorize as informações, preste atenção, sabe? Esteja atento, esteja intencional, né? Hoje você está aqui assistindo a gente e seja intencional nisso. Às vezes tem um insight aqui que pode virar o jogo da sua oficina e resolver um problema que você está há tempos, né? Assim como no evento, né? O evento aqui, como é um podcast, a gente não tem tanto tempo, né, para abordar todos os tópicos, né, a fundo, né? Mas nesse evento, sem dúvida, a gente vai conseguir desmembrar aí, setor por setor, dicas práticas para você sair de lá e já aplicar na sua oficina e ter um resultado rápido, né? Show! Sim. Em breve a gente vai passar mais informações aí sobre o evento. A Campo Belo fica em São Paulo, na cidade de São Paulo. Do ladinho, colado com o aeroporto de Congonhas, né? Então, se você tá vindo aí, de repente, de um outro lugar do Brasil, você também está convidado a participar. Mais informações a gente vai passar muito em breve aí. Provavelmente, quando esse episódio for pro ar, a gente já vai ter aberto aí as inscrições. Provavelmente as vagas são bem limitadas. A gente, como é a primeira edição, a gente vai rodar num piloto um pouco menor, pra gente realmente conseguir fazer ali com excelência, né? Então, aproveite, vai ser um prazer vocês estarem junto com a gente, que é o que o Vitor comentou sobre o conhecimento, a informação que às vezes não é valorizada. E tem um outro ponto. Preste atenção quem vocês estão ouvindo, né? Sem dúvida. Porque ao mesmo tempo tem muita informação e tem algumas informações que
elas são, às vezes, mais do que agregar, elas acabam te prejudicando. Sim. Então, vá ver o lastro de quem você está ouvindo, né? Sim, E eu gosto de falar sobre isso. E quando eu tô no momento ali que eu vou apresentar a nossa empresa, eu gosto de contar também a nossa trajetória ali, para mostrar que o quê? A gente não é aqui... Nós somos reais, né? que a gente é real, que tem uma história, que a gente não tá ali brincando, né? Sim. Assim como o Vitor aí tá 13 anos dentro do campo de batalha. Eu tô... a nossa empresa tem 5 anos de mercado, mas antes disso eu trabalhei 10 anos em indústrias ali, como a Magnete Marelli, a Basf, o Axê. E por que eu digo isso? Porque nada aqui é com base no que a gente acha. É com base no que a gente vive, no que a gente estuda, no que a gente pratica. Vocês são os melhores? Não, né? Mas nós somos de verdade, intenso e queremos realmente transbordar para apoiar você aí, ir para um outro nível, para romper, para crescer. Então vai ser um prazer enorme a gente estar junto, né? Sim, eu já com tô... certeza. Eu vou falar que eu tô com... Assim, foi algo que nasceu de uma forma muito orgânica, né? Muito natural. E a gente começou a entender, pô, vamos convidar, vamos fazer, opa, que legal, vamos fazer. E eu acho que esse movimento pode tomar uma proporção muito maior do que o que a gente imagina. Sim, por um fato, gente, é o que a gente estava conversando antes de começar o podcast. Nós sermos aqui e no palco quem nós realmente somos, Sim, né? sem dúvida. Com as nossas verdades, com os nossos desafios, com as nossas dores. A gente tá aqui gravando um podcast, é algo que é diferente. Às vezes a gente fica desafiador. ali, né? A gente tá saindo da nossa zona de conforto. E é isso que a gente quer que você também viva, dentro Sim. da sua dimensão, seja pra gravar um stories, seja pra estar em um evento. Tem gente que às vezes não vai em evento porque isso é até algo que senti aqui de falar. Às vezes não se sente merecedor de estar naquele lugar. Verdade. Não se sente merecedor. Olha, isso é algo muito, eu posso falar corriqueiro, com propriedade, né? Porque eu vivi por muito tempo na oficina não me sentindo merecedor. Nossa. E isso é muito ruim porque você acaba perdendo às vezes o brilho do que você faz, né? E a nossa área, o nosso ramo da reparação automotiva, ele é um ramo muito próspero. Eu preciso enfatizar isso com vocês. Porque tem muito mecânico que muitas vezes pensa em desistir, né? Assim como eu, tá? É meu testemunho aqui. Eu já pensei em desistir algumas vezes. Até dar o meu problema do intestino, né? Mas se eu puder dar um conselho para quem está pensando em desistir, troca a palavra desistir por descansar, tá? Muitas vezes o que a gente precisa é descansar. Não desista, tá? A oficina é um ramo próspero. Você pode abençoar a sua família com a oficina, você pode abençoar a vida das pessoas, você pode construir o que você quer, viver experiências, dar o básico ali para sua família, segurança. Sem dúvida que a oficina vai poder te proporcionar isso. Eu sei que às vezes você pode estar numa situação mais delicada, assim como eu já estive, mas persevere, acredite. E assuma as rédeas. Você assumindo as rédeas, estando no ambiente correto, assistindo o podcast correto, participando de eventos corretos e vibrando nessa energia e acreditando em você e nas pessoas ao seu redor, você vai conseguir. Eu garanto isso para vocês. Vocês vão conseguir, só depende de vocês. E é muito bom estar aqui, é muito bom poder fazer parte desse propósito, né? O evento, o podcast, tudo isso faz parte de uma missão, né? Uma missão de servir, né? Depois que eu passei pela situação de ter sido hospitalizado, eu comecei a olhar para o negócio de uma forma diferente. E se puder indicar um livro até para quem gosta de ler aí, leia O Monge e o Executivo. Ótimo livro. É um livro muito bom que fala sobre empreendedorismo e o ato de servir, né? E a gente está sempre servindo o nosso cliente, servindo o nosso colaborador e agora servindo vocês, donos de oficina aí também. A liderança pelo servir, né? Isso, muito bom a liderança mesmo. pelo servir. Eu queria aproveitar, né, para já dizer aqui para vocês que nesse momento também tá aparecendo aqui um QR Code na tela, onde você pode entrar em contato conosco aqui da Impulsione, onde nós podemos, você vai conversar com um especialista nosso e entender se de fato é o momento de você estar aí junto com a gente caminhando. E para finalizar o nosso podcast aqui, eu queria fazer uma pergunta para você, Vitor. Cara, se você estivesse começando do zero agora, como que você começaria? O que você faria? Olha,
Primeiro estaria na Liga das Oficinas. Isso. Não, primeiro eu participaria do evento, né? Sem dúvida nenhuma eu estaria assistindo esse podcast aqui. Legal. Olha, realmente hoje o acesso à informação, como a gente estava falando, ele está bem amplo, né? Então, o que eu percebo, né, é muito comum, né? Se eu começasse do zero, né, eu acho que o meu primeiro passo seria me planejar, né? Criar um planejamento. E não achar que só o fato de ser um bom mecânico, ser um bom profissional técnico é suficiente para ser um bom gestor e um bom dono de oficina, né? Excelente. Tem uma coisa que eu estudei na faculdade e se aplica para qualquer negócio, né? São os 4 P's do marketing, né? Que é o produto, preço, praça e promoção, né? O que significa isso, né? Primeiro, escolha você mecânico o produto, no caso o serviço, né, que você vende, escolha bem qual serviço que você faz bem, o serviço que você faz bem feito, o que você domina mais, porque ao mesmo tempo que acesso à informação está grande, também acaba fazendo às vezes na nossa mente fugir para cenários diferentes, segmentos diferentes, né? E dentro da mecânica tem muita coisa, né? Tem parte de acessórios, tem parte de mecânica, suspensão e etc, né? Então, escolha bem os serviços que você já é bom e invista neles, porque, e de preferência, avalie o lucro, né, desses serviços, né? O segundo passo é o preço, né? Avalie bem o preço que você cobra. Tá? É muito comum mecânicos que são mecânicos bons, às vezes já tem uma mentalidade até um pouco melhor, mas não sabe precificar bem, né? Muitas vezes aquela questão que a gente falou sobre não sobrar dinheiro no final do mês, a oficina tá cheia, por conta de não saber precificar realmente, né? Então, criar uma planilha, né? Lá no evento que a gente vai ministrar lá, eu vou apresentar também a planilha que eu uso lá para poder fazer o cálculo do homem-hora, né? Você precisa saber, de fato, quais são os seus custos, suas despesas e quanto que você quer lucrar no final para você conseguir passar o preço, né? Que é muito comum na mecânica, a pessoa chega lá na porta da oficina e fala, quanto que custa para trocar uma embreagem? E aí a gente vai lá e fala, R$350 o Celta. Mas da onde você tirou esse número? Né? Precisa saber. Então, o preço ele é fundamental, né? Depois, o próximo P é o praça, né? Que seria onde você... É o ponto, né, da sua oficina, né? Escolha bem o ponto, né? Veja um ponto estratégico. Hoje em dia, óbvio que com o marketing, o ponto também... ele acaba sendo influenciado, porque o marketing consegue trazer clientes, independente, às vezes, do ponto que você está. Mas escolher bem o ponto é importantíssimo também. Um bom ponto que tenha um fluxo legal, um ponto que você perceba que tenha uma quantidade de comércios ali. O público também o público, que está ali, exatamente. Né? O público que você vai atingir, qual que é a sua meta de quais carros que você costuma atender e que você percebe que são carros que você tem familiaridade. Então, você precisa escolher bem o seu ponto ali, a sua praça, né? Excelente. E o quarto é a promoção, que é onde entra a gente aqui da Impulsiona Oficinas, né? E é promoção de promover, não é a promoção de baixar preço, isso, né? É a promoção de promover, de divulgar, é o marketing, né? Sim. A divulgação, né? Sem dúvida, o marketing ele é essencial para quem está começando, porque quando você começa, você ainda não tem credibilidade ainda, você não tem autoridade, né? Muitas vezes, muitos mecânicos começam e têm até uma certa credibilidade porque já fazia alguns serviços fora de onde trabalhava, né? Então, já tem uma certa credibilidade com alguns clientes, né? Só que esses clientes aí, eles talvez paguem a conta do primeiro mês, né? Acabou o primeiro mês, vai precisar de marketing para trazer cliente novo todos os dias. Sim. E, sem dúvida, investir em você, investir em treinamento, tá? Nada disso vai importar se você não investir em você mesmo para poder administrar tudo isso, né? Perfeito. Então, acho que se pudesse resumir, seria esses 4 pontos aí. Legal, show de bola. Muito bom, muito bom. E eu acho que essa visão, né, Vitor, ela pode mudar o jogo de muita gente, de realmente conseguir alavancar. E agora a gente estava conversando sobre isso, né? Sim. Vamos divulgar aí a rede social da Campo Belo. E a do Vitor, que agora ele vai abrir a rede social dele. É isso aí, gente. Acabei de abrir minha rede social aqui diretamente do podcast, hein? Se quiser me seguir lá,
Victor Comenale. Um nome meio difícil. Vamos pedir aí, mas a gente vai pedir pro editor colocar aí. Eu tô iniciando essa missão aí de espalhar esse conhecimento. Eu já tinha essa vontade, né? Esse propósito, né? E eu tenho certeza que através do que eu passei, eu posso ajudar muitos donos de oficina. E esse é meu propósito, tá? E o Instagram da oficina é Oficina Campo Belo. Segue a gente lá. Vai ser uma honra ter você lá no nosso perfil. A gente coloca dicas, vídeos e tudo. E começa a seguir a gente lá, que eu tenho certeza que de alguma forma a gente vai impactar vocês aí. Então segue lá as redes sociais do Victor, da Campo Belo, até porque ele tá com uma iniciativa muito legal lá, né, Victor? Sim, a gente tá criando lá uma sala de treinamento, né? Tanto para treinamentos técnicos quanto para treinamento de gestão também, liderança, né? E vai ser uma honra poder receber vocês lá. Isso é um projeto, né? Mas acompanha a gente lá, que assim que começar isso, você vai ser o primeiro a receber essa notícia aí. E se eu puder falar uma coisa aqui também que eu acho muito importante para quem está começando, né? Cuidado com a comparação, tá? A gente tem muita informação e a gente tem aquela mania, né, de se comparar o tempo inteiro, né? É um hábito, né, que a gente faz, e com a rede social hoje é muito comum a gente se comparar o tempo inteiro. Então, você hoje que tem uma oficina que tem um elevador, às vezes você quer se comparar com uma oficina que tem 3, que tem 4. Eu, às vezes, me pego me comparando também, é muito comum, né? Mas você tem que começar a se comparar com você mesmo só. Usa você de baliza para você conseguir entender. Se você melhorou 1% do que você era ontem, você já está evoluindo. Então, cuidado com a comparação, foca no seu negócio. Todas as dicas que a gente está dando aqui, isso aqui são tudo mecanismos, metodologias para você realizar o que você deseja na sua oficina. Mas o seu negócio é você que vai saber exatamente o que fazer. Então, olhe para o seu negócio e para o seu futuro e decida você o que você quer. Muito bom, muito bom. E com base nisso, né, eu sei que a gente compartilha aí um pouco também da mesma fé. Uhum. E eu acredito que tem momentos que a resposta está dentro de você e Deus tem a sua direção. Sem dúvida. Então, como empresários, como empreendedores, cada um dentro da fé que tem, independente do que tem. Quem não tem fé, eu acho que fica muito mais difícil. Eu, sem Deus, eu não conseguiria tomar as decisões que eu preciso tomar. Faz tempo já. Sim, então, assim, né, pra fechar, né, a gente falou muito sobre servir, sobre propósito. E eu acho que essa é a questão, né? O servir, o propósito tem algo maior e que, óbvio, o conhecimento vai ajudar, mas também a gente acreditar e pedir para Deus essa direção nos direciona muito para que a gente possa estar nos lugares certos, com as pessoas certas, né? Adquirindo conhecimento certo e tomando as decisões certas. E para a gente chegar aqui na reta final, quero te agradecer mais uma vez, Victor, pela parceria, pela confiança, pela disponibilidade aqui de estar com a gente, por abrir as portas para a gente fazer essa primeira edição. E que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, o seu negócio, e que a gente possa caminhar muito juntos. Legal, Ari. Obrigado. Eu também agradeço muito vocês pela oportunidade. Agradeço pela parceria da oficina, que está sendo uma parceria de sucesso, grandes resultados. Agradeço pelas pessoas que vocês são, porque vocês são reais. Uma das coisas que mais me fez querer fechar negócio com vocês e trabalhar junto com vocês foi ver exatamente isso que a gente está falando, de vocês serem reais, de perceberem que vocês têm um propósito real, um propósito genuíno, que não é só sobre dinheiro, sobre lucro, não é. É sobre impactar pessoas, sobre ajudar pessoas, sobre ajudar de verdade donos de oficina a alcançar o seu maior potencial, e isso diretamente vai impactar famílias, né? Então, eu agradeço de verdade e me sinto honrado de estar aqui e de fazer parte desse projeto. Tamo junto. Obrigado. Muito Obrigadão, Victor. E é isso, né? Até o próximo episódio. É pra isso que a gente tá aqui, né? Por isso que Deus nos colocou aqui. Com certeza. E tamo junto sempre. Eu espero que a nossa parceria possa durar por muitos e muitos anos. Eu também, com certeza. Fechou? Gente, brigadão. Tamo junto, fica ligado até o próximo episódio. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Sininho também. Valeu, tamo junto. Valeu, abraço.